Olá, sejam bem-vindos ao CETEPS. Meu nome é Eduardo Brandão, sou graduado em Direito e advogado desde 2012, LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduando em Direito Administrativo pela PUC Minas. Hoje, na aula de Teoria Geral do Processo, nós falaremos um pouco sobre os fundamentos de direito processual, explicando o conceito de processo, o pensamento jurídico contemporâneo, o direito processual fundamental, os princípios processuais e as regras processuais. Primeiramente, nós temos que entender qual é o conceito de processo. Processo, ele vem do latim procedere, que é um caminho, é um método que você atua, um método que você caminha até um certo resultado. Aqui nós temos a conceituação, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. E no âmbito do direito, o processo ele é utilizado como método do exercício da jurisdição, que é dizer o direito, que é como o Poder Judiciário ele vai reconhecer um direito, como ele vai devolver para o cidadão aquela resposta estatal sobre a demanda que lhe é dirigida. No último século XX, nós tivemos uma transformação muito grande no pensamento jurídico e nós tivemos uma evolução. E nós temos como principais características dessa evolução desse pensamento o reconhecimento da força normativa da Constituição, considerando que as regras processuais, o procedimento em si, ele deve seguir as regras constitucionais, suas garantias constitucionais, e não só simplesmente no conjunto de normas definidos no Código de Processo Civil, ou no Código de Processo Penal, se for no direito penal, em outros códigos processuais. Isso tem como base o reconhecimento da Constituição como base de todo o nosso sistema e evitar que muitas vezes uma regra processual ela viole algum direito ou garantia fundamental prevista na Constituição. Nós temos também o desenvolvimento da teoria dos princípios, através do qual o juiz ele tem que julgar de acordo com os princípios e não só de acordo com a legislação. Se tiver uma norma que tiver contrária a um princípio, o juiz ele pode analisar, ele pode afastar essa norma ou pode integrá-la, analisá-la de acordo com os princípios constitucionais e princípios gerais de direito. E antigamente os princípios eles eram considerados como a última forma de última técnica para utilização na interpretação do direito. E agora nós tivemos uma mudança, os princípios eles desde o princípio eles são utilizados para análise dessa lide. Também temos aqui o reconhecimento do papel criativo e normativo da atividade jurisdicional. Então o juiz ele pode normativar o sistema jurídico. É o que nós verificamos atualmente com o STF, quando ele julga alguns casos que não estão previstos em lei, só que ele julga com a finalidade de garantir uma resposta estatal àquela questão que o Estado é omisso. Nós verificamos isso no casamento homoafetivo, nós verificamos na questão do aborto, entre outras decisões proferidas pelo STF, que apesar de não existirem leis tratando sobre o assunto, o STF, utilizando esse papel criativo e normativo, ele decidiu tentando resolver esses conflitos vividos em nossa sociedade. E também nós temos outra característica que é a expansão e consagração dos direitos fundamentais. Como dito no tópico 1, tem como finalidade você respeitar os direitos fundamentais previstos na Constituição e nos tratados internacionais. Além disso, nós temos o direito processual fundamental, que ele é considerado, o arcabouço jurídico, ele é considerado a base de todo o sistema processual, baseado tanto nas regras como nos princípios, que são utilizados para a interpretação da lei. E com base nesses princípios, a legislação processual, ela não é um instrumento em si. Você não visa somente na aplicação do direito processual o cumprimento de regras pré-estabelecidas, mas sim a justa solução do caso. E o devido processo legal, que é um dos maiores fundamentos do Código de Processo Civil, e também outras regras, como a regra de proibição de provas ilícitas, entre outras coisas.
Os principais princípios processuais são os seguintes. O primeiro deles é o duplo grau de jurisdição, através do qual o cidadão ele tem direito de que as suas decisões, que as decisões proferidas pelo juiz originário, elas sejam revistas pelo juiz superior. E aqui vocês não podem confundir juiz originário simplesmente com juiz de primeiro grau, porque existem alguns casos em que a decisão ela é proferida originariamente pelo segundo grau, que é o órgão colegiado, como nós temos mandato de segurança contra ato governador, entre outros casos. E mesmo nesses casos em que a decisão é proferida por um órgão colegiado, nós temos a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, ou seja, que outro órgão colegiado, outro órgão jurisdicional vai analisar e vai rever essa decisão, para que você tenha uma segunda visão sobre a solução desse caso. Nós temos também o princípio da cooperação, através do qual todas as partes, todas as pessoas que estão ligadas direto ou indiretamente ao processo, elas devem cooperar para que o processo ele siga o seu caminho natural, para que ele seja julgado em um tempo razoável e que não sejam praticados atos ilícitos. Nós temos, dentro do princípio da cooperação, outros princípios que se correlacionam, que são os princípios devido processo legal, boa-fé processual e do contraditório, que são a base desse princípio da cooperação. E durante essa condução do processo, todas as partes elas devem ajudar o juiz, auxiliar o processo a seguir o seu caminho. E também pessoas que não são partes, mas que também participam desse processo, também devem cooperar, como é o caso dos oficiais de justiça, como é o caso dos leiloeiros, como é o caso dos avaliadores, eles também devem atuar de modo a cooperar que esse processo ele transcorra de forma natural e num tempo razoável e que não gere nenhuma nulidade. Outro princípio importante é o princípio da primazia do julgamento do mérito, através do qual o juiz ele deve sempre primar pelo julgamento desse mérito e não extinguir o processo por causa de uma nulidade que pode ser superada, algum ato que pode ser refeito para reavaliar essa questão e não prejudicar as partes, porque senão, se não tivesse esse princípio, seria muito ruim para a parte ela ajuizar uma ação e por causa de uma falha na citação do réu ou outro tipo de falha que não prejudicaria o processo inteiro, que essa falha, essa nulidade, ela anulasse o processo inteiro. Então, o que o juiz ele tem que fazer com base nessa primazia do julgamento do mérito? Ele deve sempre analisar a existência da nulidade, se essa nulidade ela fulmina ou não o processo como um todo. E se essas nulidades elas podem ser superadas, se os atos nulos podem ser refeitos e para quem que aproveitaria essa nulidade. Aqui nós temos no artigo 4º do CPC que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e no artigo 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. E com base nesses dois artigos, o juiz ele sempre tem que verificar essa atividade satisfativa, que é a satisfação do direito, e as partes têm que cooperar. Então, se houve alguma nulidade praticada por uma parte, o juiz vai verificar se houve alguma chicana processual, algum tipo de nulidade que foi provocada pelas partes através da má-fé. Então, com base nisso, o juiz ele vai verificar se essa nulidade ela é prejudicial ou não ao processo, e ele vai sempre buscar a determinação do refazimento desses processos, como está descrito no artigo 139, inciso 9º do Código de Processo Civil, através do qual está definido que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe determinar o suprimento dos pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais. Ou seja, o juiz ele sempre vai determinar para que esses pressupostos processuais sejam supridos e o saneamento de todos esses outros vícios, para que não ocorra a extinção do processo sem resolução do mérito. E no artigo 282 do CPC, e no parágrafo 2º, nós temos que, ao pronunciar nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. E quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite, a decretação da nulidade, o juiz não pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. O que significa esse artigo? O juiz ele sempre vai definir quais atos são atingidos por aquela nulidade, e se for uma nulidade que atinge a parte para a qual a decisão vai ser favorável, ele não pronuncia, ele não decreta a nulidade. Vamos dizer que você é réu num processo.
Você é réu no processo que houve uma falha na sua citação. Você foi citado por edital, houve uma falha em quem recebeu essa citação, foi uma terceira pessoa. Se o juiz ele for decidir um mérito favoravelmente a você, ele pode deixar de declarar essa nulidade. Ele, na sua decisão, ele vai explicar que apesar da nulidade existente, ele considerando que essa nulidade vai aproveitar você e você vai ter um direito reconhecido nesse processo, então ele deixa de pronunciar e já decide de plano para que o direito seja satisfeito, para que não haja mais discussão sobre esse processo. Porque se ele simplesmente extinguir esse processo, o autor, muitas vezes, ele pode ajuizar uma outra ação, se ela não tiver prescrita ou não tiver outro vício que impeça a propositura de inovação, ele poderá propor uma nova ação, reinstaurando esse conflito e o judiciário não terá cumprido o seu dever de pacificação social. E nós temos também o artigo 488, que desde que possível o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte, que aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485, que ele é uma complementação desse parágrafo 2º do 282. Nós temos também o princípio da boa-fé processual, que todos os sujeitos do processo eles devem atuar de acordo com a boa-fé objetiva, ou seja, devem obedecer aos prazos, devem cumprir as determinações que lhes são impostas, devem apresentar as provas que eles têm e não deixar para apresentar no momento posterior. Acontece muitas vezes num processo que uma pessoa, uma parte, ela não apresenta uma prova no início e depois ela tenta apresentar no futuro. Só que essas provas apresentadas no futuro, elas só podem ser aceitas se forem provas novas, se ficar provado que a pessoa não sabia da existência dessa prova, que essa prova não foi omitida. Então as partes elas sempre devem prezar por essa boa-fé processual, cooperar com a produção das provas, cooperar com o trâmite desse processo para evitar que esse processo ele demore mais que o razoável ou que o juiz seja levado a erro. Nós temos aqui também uma recente decisão do STF analisando a boa-fé processual, na qual foi entendido que o princípio ele possui âmbito de proteção alargado, ou seja, não atinge somente aqueles que fazem parte do processo, mas todos os sujeitos que, direto ou indiretamente, eles têm uma influência nesse processo. Nós temos também o princípio da adequação do procedimento, que é um princípio que tem como base garantir o princípio da isonomia, que é um direito fundamental, e através do qual o juiz ele sempre vai dirigir o processo de forma a adequar a situação das partes. No processo civil, o processo penal, ele tem uma série de requisitos, ele tem todo o seu trâmite definido em lei, só que existem alguns casos, existem algumas situações em que essas legislações, essas normas, elas são não razoáveis a serem aplicadas, como é o caso de uma defesa que deve ser apresentada no processo que contém 3, 4, 5 mil folhas, 5 mil páginas de documento. Muitas vezes o advogado ele não conseguirá, no processo penal, no processo civil, analisar naquele prazo definido inicialmente pelo juiz. E ele pode pedir a prorrogação do prazo, daí vai do juiz aceitar ou não. Normalmente no processo civil não é comum a gente verificar essa prorrogação de prazos, mas no processo penal é muito comum. No processo penal, normalmente os juízes eles alargam o prazo para apresentação de defesas, apresentação de alegações finais, entre outras peças, quando se verificar que o prazo definido em lei ele é muito, muito curto, que a parte não conseguirá cumprir com a sua obrigação processual no tempo definido. E isso aqui é definido no artigo 139 do CPC, o que fala que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe dilatar os prazos processuais, que falamos do prazo do processo penal, e alterar a ordem de produção dos meios de provas, adequando-os à necessidade de conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Muitas vezes o juiz, ele verificando as provas que devem ser produzidas, às vezes tem uma prova de mais fácil acesso que ela pode ser produzida antes de uma perícia, antes de outro tipo de prova que demanda um tempo maior, que demanda um trabalho maior do judiciário, dos peritos e das partes. O juiz ele pode adequar esse procedimento para alterar essa ordem de produção de provas, para tornar o processo mais efetivo. Muitas vezes uma prova
sobre um fato determinado, o juiz ela pode determinar um julgamento de um certo modo que não será necessário realizar perícia, realizar outros tipos de produção de provas. Então o juiz ele pode adequar, pode mudar essa ordem e ele também pode mudar quem que vai ser a pessoa obrigada a produzir essa prova. Dependendo do caso, nós temos uma parte que tem mais facilidade para produzir uma prova do que outra. Então, nesses casos, o juiz ele vai determinar a quem cabe esse ônus processual, a quem cabe a produção da prova. O que acontece normalmente quando você assina um contrato com uma empresa, uma grande empresa, e essa empresa ela detém o conhecimento técnico para provar se algum fato aconteceu ou não, o juiz ele pode determinar a inversão do ônus probatório e determinar que a empresa prove se ocorreu ou não o fato narrado. E nós temos aqui também outras definições para adequação do procedimento, que ele também é chamado de flexibilização, elasticidade e adaptabilidade do processo do procedimento. O processo ele tem que ser adequado às particularidades da causa, o que acontece dentro dele. Então o juiz vai analisar caso a caso se existe a possibilidade de adequação e o que ele deve fazer para que as partes elas tenham o acesso igual à sua pretensão. Nós temos também as regras processuais dentro do nosso conceito de direito processual fundamental, e as regras processuais elas se dirigem à regência de como serão praticados os atos dentro do processo, qual será o método, e ele está ligado diretamente ao devido processo legal. Uma das primeiras regras processuais é a regra da ordem cronológica, que visa garantir a efetividade da duração razoável do processo, através do qual o juiz, preferencialmente, ele deve julgar os casos mais antigos. Isso aqui é para garantir igualdade entre as partes e também garantir a razoável duração. Antes do CPC novo, de 2015, não havia essa regra. Então, muitas vezes a gente verificava um processo de 1950 que ficava arquivado na vara, enquanto outros processos eram julgados mais rapidamente. No processo de produção dessa norma, no Congresso Nacional, inicialmente era obrigatória essa ordem cronológica, esse julgamento em ordem cronológica. Só que houveram algumas alterações e essa ordem cronológica ela virou preferencial. Então o juiz preferencialmente deve obedecer a ordem cronológica, verificar quais são os processos mais antigos, dar preferência para o julgamento desses processos mais antigos, para garantir a razoável duração do processo e a isonomia entre as partes, para que uma pessoa não seja tratada diferente da outra. E os tribunais, eles são obrigados a divulgar a ordem de julgamento dos processos, eles divulgam em seus sites a planilha contendo a ordem dos processos, qual que é a previsão deles serem julgados. E essa regra da ordem cronológica, ela possui algumas exceções que estão previstas no artigo 12, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que define que, como exceções, as sentenças proferidas em audiência, as sentenças homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Ou seja, se o juiz ele puder decidir esse processo na audiência, ele não vai precisar colocar ele na fila de processos a serem julgados. Quando é um acordo que deve ser homologado, um acordo que deve ser aprovado pelo juiz, ele também não precisa obedecer essa ordem. E também ele pode julgar a improcedência liminar do pedido. Quando uma ação ela não tem nenhum fundamento, ele entende que ela não tem fundamento suficiente para instaurar um processo, então ele liminarmente ele já extingue o processo na hora que ele é proposto. Nós temos também o julgamento de processo em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos, que também ele se relaciona com o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. Esse aqui é um caso que o tribunal ele decide, ele verifica que existem vários casos, vários processos tratando de uma mesma situação, ele instaura o incidente de resolução de demandas repetitivas e ele julga de uma vez só qual que vai ser a tese que vai ser adotada em todos esses processos. Isso é feito para otimizar a atuação jurisdicional e assim que essa tese é definida, os juízes eles aplicam essas teses a todos os processos que tratam desse mesmo assunto. Então, nesses casos, o juiz ele não está obrigado a obedecer essa ordem cronológica e se você ajuizar hoje uma ação sobre um tema que já foi tratado num IRDR,
ela poderá ser julgada rapidamente, não precisa obedecer essa ordem, ela pode ultrapassar essa fila. Não é obrigatório ele esperar o julgamento de outros processos mais antigos. Nós temos também as decisões proferidas com base no artigo 485 e 932, que nós trataremos mais à frente. O julgamento de embargo de declaração, que é um tipo de recurso que você utiliza para o juiz ele esclarecer a decisão dele, se houve alguma falha, se houve alguma omissão, alguma contradição, ou se houve algum outro vício que tem que ser corrigido para que o juiz ele defina, ele explique e corrige essa falha que existe dentro da sua sentença. Nós temos também o julgamento do agravo interno, que é um recurso que cabe contra as decisões do relator, que é contra uma decisão monocrática. É um recurso que você utiliza para levar esse caso ao julgamento de todos os integrantes do órgão colegiado. Então esse aqui também não obedece essa ordem cronológica. E também nós temos as preferências legais e as metas estabelecidas pelo CNJ. As preferências legais são aquelas que se relacionam à idade da pessoa que está processando outra, e as metas estabelecidas são quando o CNJ eles definem quais são as questões que vão ter prioridade. Nós recentemente o CNJ definiu que os processos envolvendo combate à corrupção são casos que devem ter prioridade sobre outros casos, e entre outros casos são definidos pelo Conselho Nacional de Justiça como casos especiais para serem julgados em um prazo menor que os outros. Nós temos também os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal, e nós temos a causa que exige urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. O juiz ele pode ultrapassar um processo na fila, só que ele tem que explicar qual é a urgência dele e tem que fundamentar o porquê que ela é urgente. Então, ele não é simplesmente falar que é uma causa urgente, mas o juiz ele tem que explicar o porquê, tem que fundamentar para que esse processo ele seja julgado na frente dos outros. Nós temos também a regra processual da iniciativa das partes e impulso oficial. A regra da iniciativa das partes é a regra pelo qual as partes que iniciam o processo. O juiz, em regra, ele é inerte, ele só responde sob encomenda. Então, as partes elas devem ajuizar um processo, distribuir um processo para que ele seja julgado pelo judiciário. E já a regra processual do impulso oficial é através do qual o processo, depois de instaurado, ele vai ser impulsionado, ele terá seu trâmite realizado por impulso oficial. Então não é necessário as partes a todo momento solicitarem o andamento desse processo. Eles podem ficar tranquilos, digamos assim, porque as autoridades judiciais que devem dar andamento a esses processos, não devem deixar o processo parado. As partes elas têm prazos, foram definidos alguns prazos para o juiz, para os serventuários da justiça. Atualmente ainda não são cumpridos à risca, até porque o judiciário ele carece de mais estrutura para obedecer todos esses prazos, só que é um princípio pelo qual, é uma regra pelo qual o processo ele deve seguir o seu rumo, sem necessidade das partes a todo momento estarem cobrando um ato da justiça. Então, pessoal, por hoje é só. Nós falamos hoje sobre os princípios fundamentais do processo, os fundamentos do processo, quais são as regras processuais, quais são os princípios processuais, qual é o pensamento jurídico contemporâneo, tudo isso para facilitar na compreensão do direito processual, tanto civil, penal, entre outros. Então nós tivemos uma base e eu espero vocês nos nossos próximos encontros e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.